Cansado de uma vida sem propósito, o milionário decide fingir sua morte e desaparecer. Ele busca recomeçar no anonimato, mas o encontro inesperado com uma menina humilde coloca tudo em uma nova perspectiva, mudando sua jornada de forma surpreendente. Antes de começar, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responda nos comentários de que cidade você está assistindo. Eduardo Montenegro era um homem que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Sua mansão, uma verdadeira obra de arte moderna, ficava no alto de uma colina com vista para a cidade, repleta de obras de artistas renomados e decorada com móveis importados de lugares exóticos. Ele viajava em jatos particulares para destinos paradisíacos, dirigia os carros mais luxuosos do mercado e usava roupas que custavam o equivalente a vários salários mínimos. Para o mundo, ele era um modelo de sucesso. Porém, para Eduardo, sua vida tinha se tornado um grande teatro vazio. Todos os dias começavam e terminavam de forma previsível. Reuniões intermináveis em sua empresa, cumprimentos falsos de pessoas que apenas queriam algo dele, e festas que, embora luxuosas, não tinham qualquer significado. Eduardo olhava para sua agenda e sentia um peso. Ele trabalhava incansavelmente, não porque precisasse, mas porque não sabia o que fazer com todo o tempo livre que sua fortuna lhe proporcionava. Certa noite, enquanto estava sentado na sala de sua mansão, com um copo de vinho na mão, Eduardo percebeu algo. Não havia ninguém ao seu redor. Os funcionários estavam sempre ali para servi-lo, mas não para conversar. Os poucos amigos que apareciam só queriam festas e favores, e quando ele precisava de alguém para desabafar, encontrava silêncio. Ele começou a refletir sobre sua vida. Quando foi a última vez que ele riu de verdade? Ou que alguém o procurou sem esperar algo em troca? O estopim aconteceu em um dia aparentemente comum. Um de seus funcionários mais dedicados, Lucas, um jovem cheio de sonhos, tirou a própria vida. Eduardo ficou devastado ao descobrir que o rapaz estava atolado em dívidas e sofrendo de uma pressão emocional que ninguém ao redor percebeu. Ele se perguntou: como eu, que tenho tanto, não consegui ajudar alguém tão próximo de mim? Será que tudo o que conquistei realmente vale a pena se não serve para melhorar a vida das pessoas ao meu redor? Naquela noite, Eduardo teve uma insônia avassaladora. Ele caminhava pela mansão como um fantasma, passando por corredores que pareciam cada vez mais frios e vazios. Cada obra de arte parecia zombar dele. Cada item luxuoso era um lembrete de como ele acumulava coisas sem significado. Ele abriu as janelas de seu quarto e olhou para o horizonte. Lá estava a cidade, cheia de luzes, repleta de vidas que ele não conhecia, de histórias que ele nunca ouviria. Eduardo percebeu que, apesar de seu dinheiro, ele estava sozinho. Era como se, em sua busca incansável por riqueza, ele tivesse perdido a essência de quem era. Eduardo se lembrou de sua infância humilde, das risadas com amigos no quintal de casa, das conversas ao redor da mesa simples com seus pais. Naquela época, ele não tinha quase nada, mas tinha tudo. Agora, cercado por luxo, ele sentia que não tinha absolutamente nada. A angústia o consumia. Eduardo começou a evitar os espelhos, porque não suportava mais olhar para o próprio reflexo. Ele via um homem bem vestido, mas vazio. Era como se sua alma tivesse ficado para trás em algum ponto da estrada que ele percorreu para chegar ao topo. E foi nesse momento que ele percebeu: precisava mudar. Drasticamente. O dinheiro havia comprado tudo o que ele queria, mas não o que ele precisava. E pela primeira vez em décadas, Eduardo decidiu que era a hora de deixar tudo para trás e começar do zero. O plano que nasceria dessa decisão mudaria sua vida de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Depois de semanas mergulhado em uma inquietação que parecia corroer sua alma, Eduardo Montenegro tomou uma decisão que para muitos seria impensável. Ele fingiria a própria morte. O peso de sua vida de luxos, repleta de compromissos vazios e sorrisos falsos, havia se tornado insuportável. Ele queria desaparecer, recomeçar em um lugar onde ninguém o conhecesse e onde pudesse descobrir finalmente quem ele era sem as amarras do dinheiro. A ideia nasceu em uma madrugada silenciosa. Sentado em seu escritório, cercado por prêmios e troféus que antes simbolizavam conquistas e agora pareciam nada mais que objetos inúteis, Eduardo começou a esboçar seu plano. Ele sabia que não poderia simplesmente sumir. Sua fama como empresário bem-sucedido faria com que as pessoas o procurassem, a imprensa investigasse, e sua empresa poderia entrar em colapso. A única forma de desaparecer completamente seria com um adeus definitivo, ao menos para o mundo.
Com a frieza calculada que o ajudou a construir seu império, Eduardo começou a planejar cada detalhe. Ele contratou um investigador particular e um especialista em fraudes para ajudá-lo a criar um acidente tão convincente que ninguém duvidaria. Disse que era para um estudo de segurança, mas na verdade era para simular sua própria partida. Escolheu o cenário perfeito, uma viagem de iate em alto mar. No dia marcado, Eduardo saiu cedo, vestindo uma expressão de melancolia que todos ao seu redor notaram. Preciso de um tempo sozinho, ele disse a seus poucos funcionários mais próximos, justificando a viagem repentina. Partiu em um de seus iates mais luxuosos, com apenas alguns mantimentos e roupas simples, já que ao fim daquele dia, ele não seria mais Eduardo Montenegro, o milionário. Horas depois, quando já estava bem distante da costa, ele enviou uma mensagem agendada para o capitão de sua equipe de segurança, indicando que algo estava errado com o barco. Logo depois, lançou ao mar uma jangada inflável com objetos pessoais que flutuariam como provas de seu desaparecimento. Para finalizar, abandonou o iate e embarcou em um pequeno bote que ele havia preparado para escapar discretamente até um ponto seguro. Enquanto remava pelo mar escuro, sentiu pela primeira vez em anos algo que parecia liberdade. Não havia telefone tocando, mensagens urgentes ou reuniões programadas. O som das ondas era a única coisa que preenchia o silêncio ao seu redor. Por um momento ele sorriu. Eduardo estava, literalmente, deixando tudo para trás. Ele chegou ao local combinado com o especialista que havia contratado para ajudá-lo. Ali, trocou de identidade. Passou a ser Henrique Duarte, um homem comum, sem passado, sem posses e sem história que pudesse ser rastreada. De lá, seguiu para uma pequena cidade no interior, escolhida a dedo por ser tão pacata que ninguém ali se interessaria por quem ele era ou de onde vinha. Enquanto as manchetes estampavam sua morte, milionário Eduardo Montenegro desaparece em acidente trágico no mar. Eduardo assistia de um quarto modesto em uma pousada simples. Ele viu as homenagens, os elogios e até os olhares curiosos de pessoas que já começavam a se perguntar quem herdaria seu império. No entanto, o que o surpreendeu foi a ausência de tristeza verdadeira. Não houve lágrimas sinceras, apenas discursos formais e declarações calculadas de antigos sócios e conhecidos. Nenhuma pessoa parecia realmente sentir a sua falta. Foi doloroso, mas também libertador. Ali, naquele quarto pequeno, ele percebeu que finalmente estava livre. Com apenas uma mochila e uma identidade nova, Eduardo partiu para sua nova vida. Ele ainda não sabia exatamente o que buscava, mas tinha certeza de uma coisa: precisava descobrir o que realmente significava viver, sem o peso de seu passado e sem o escudo de sua fortuna. A decisão que tomara parecia louca, mas era sua única chance de recomeçar. E ele estava disposto a arriscar tudo por isso. Quando Eduardo, agora Henrique, chegou à pequena cidade do interior, tudo parecia muito diferente do mundo que ele conhecia. Acostumado ao barulho incessante das grandes metrópoles, ao brilho dos prédios espelhados e ao luxo que o cercava, ele se viu em um lugar onde o tempo parecia ter desacelerado. As ruas eram de paralelepípedos, as casas tinham varandas enfeitadas com flores, e os vizinhos cumprimentavam uns aos outros com um sorriso que parecia genuíno. No começo, Eduardo pensou que se adaptaria facilmente. Afinal, ele havia conquistado o mundo, gerido empresas bilionárias e superado desafios monumentais. Mas pela primeira vez sentiu que sua experiência e dinheiro não tinham valor. A simplicidade da nova vida o desafiava de maneiras que ele nunca imaginou. Ao alugar um quartinho no fundo da casa de Dona Lúcia, uma senhora bondosa que vivia de uma pequena pensão, Eduardo se deparou com a primeira dificuldade: o espaço apertado. Ele, que estava acostumado a ter uma suíte maior do que a maioria das casas que agora via ao redor, precisava se virar com um armário pequeno, uma cama antiga que rangia a cada movimento e um banheiro que mal tinha espaço para ele se mexer. Na primeira noite, o silêncio foi quase ensurdecedor. Sem o som dos carros ou as luzes da cidade, ele se sentiu perdido no escuro. No dia seguinte, decidiu explorar a cidade e logo percebeu que sua aparência o denunciava. Mesmo com roupas simples, seus modos e jeito de andar chamavam atenção. No mercadinho, enquanto comprava pão e leite à atendente, uma jovem chamada Joana olhou para ele desconfiada. "Você não é daqui, né? Dá para ver de longe." Eduardo, sem saber como reagir, apenas deu um sorriso tímido e saiu. Mas o verdadeiro choque veio quando tentou fazer coisas que antes considerava banais.
Lavar suas próprias roupas, por exemplo, virou uma tarefa quase impossível. Acostumado a ter empregados para cuidar de tudo, ele descobriu que não sabia sequer como usar o sabão direito. Quando estendeu as roupas no varal pela primeira vez, Dona Lúcia riu. Henrique, meu filho, você precisa torcer direito ou vai pingar água até amanhã. Eduardo apenas agradeceu, envergonhado. Ele também teve que aprender a cozinhar. Acostumado com chefes particulares que preparavam refeições dignas de restaurantes 5 estrelas, agora precisava se virar com panelas velhas e ingredientes básicos. O cheiro de comida queimada rapidamente se tornou frequente no quartinho, e ele passou a se contentar com ovos mexidos e pão. Mas o maior impacto foi conviver com as pessoas e suas histórias. Eduardo passou a observar como os moradores lidavam com seus problemas. Eles tinham dificuldades que ele jamais havia enfrentado. Contas atrasadas, filhos precisando de materiais escolares, preocupações com o preço do gás. Mesmo assim, havia uma alegria genuína nas conversas na praça, nos risos compartilhados durante as quermesses e nas crianças que brincavam descalças nas ruas. Foi em uma dessas caminhadas pela cidade que Eduardo viu algo que mexeu profundamente com ele. Uma menina, de uns 9 anos, vendendo doces no semáforo. Com os cabelos presos em um coque bagunçado e um vestido simples, ela abordava os motoristas com um sorriso no rosto, apesar do calor escaldante. Eduardo sentiu um aperto no coração. Ele pensou em como tantas crianças na cidade tinham que crescer rápido demais, enfrentando dificuldades que ele nunca conheceu na infância. De alguma forma, essa simplicidade brutal começou a abrir os olhos de Eduardo para uma realidade que ele nunca havia enxergado. Ele viu força naquelas pessoas, uma resiliência que o fazia questionar o verdadeiro significado de riqueza. Cada sorriso que via, cada história que ouvia, mostrava que a felicidade não vinha de ter tudo, mas de valorizar o pouco que se tem. Aos poucos, Eduardo percebeu que sua nova vida, embora cheia de desafios, tinha algo que a antiga não tinha: autenticidade. E mesmo sem perceber, ele começou a mudar. O homem que antes se sentia perdido em uma mansão agora começava a encontrar algo que nunca tinha experimentado de verdade: conexão humana e propósito. Foi em uma manhã tranquila, enquanto Eduardo ajudava Dona Lúcia a varrer o quintal, que ele conheceu Beatriz. Ela era a menina que vendia doces no semáforo, aquela mesma que ele havia observado com uma mistura de curiosidade e tristeza. Mas naquela ocasião, ela não estava na rua. Dona Lúcia, que parecia conhecer todo mundo na cidade, havia permitido que Beatriz vendesse os doces ali na frente de casa. É para ajudar a mãe dela, explicou a senhora com um tom carinhoso. Beatriz, de apenas 9 anos, era pequena para a idade, mas tinha uma presença marcante. Seus olhos castanhos, grandes e vivos, transmitiam uma maturidade que não combinava com sua aparência de criança. Vestia uma roupa simples, já desgastada pelo uso, e carregava uma cestinha cheia de doces feitos em casa. Ela era extrovertida e não tinha medo de puxar conversa. "Você é o moço novo que veio morar aqui, né?" perguntou, inclinando a cabeça de lado com um sorriso curioso. Eduardo sorriu de volta, tentando esconder o desconforto. "Sim, sou Henrique. E você é?" "Beatriz", respondeu com orgulho, "mas todo mundo me chama de Bia." A partir desse primeiro encontro, Eduardo passou a observar a menina com mais atenção. Beatriz tinha um jeito cativante de ver o mundo. Apesar das dificuldades visíveis, como os sapatos remendados e a cesta pesada que carregava todos os dias, ela nunca parecia desanimada. Sempre que passava por ele, soltava um comentário engraçado ou uma pergunta inesperada. Com o tempo, eles começaram a conversar com mais frequência. Eduardo descobriu que Beatriz morava com a mãe, Dona Marta, e 2 irmãos mais novos em uma casinha simples no final da rua. O pai havia abandonado a família há anos e a mãe fazia o que podia para sustentar todos, trabalhando como costureira. Beatriz, apesar da pouca idade, fazia questão de ajudar. Vendia os doces que sua mãe preparava, cuidava dos irmãos e ainda encontrava tempo para sonhar. "Um dia vou ter minha própria loja de doces", ela disse a Eduardo, com os olhos brilhando de entusiasmo. "E vai ser a loja mais bonita da cidade. Vai ter vitrines enormes e doces de todas as cores. Todo mundo vai querer ir lá." As palavras de Beatriz mexeram com ele. Eduardo, que já havia realizado tantos sonhos materiais, percebeu como aquele desejo simples parecia tão genuíno e poderoso. Havia algo puro naquela ambição, algo que ele havia perdido ao longo do caminho. A amizade entre eles crescia cada dia.
Eduardo, que antes se via como um estranho naquela cidade, começou a encontrar em Beatriz uma conexão que ele não sentia há anos. Ela era uma mistura de alegria, curiosidade e esperança, algo que faltava em sua vida há muito tempo. Um dia, enquanto caminhavam juntos pela pracinha da cidade, Beatriz fez uma pergunta que pegou Eduardo de surpresa. Você parece tão diferente dos outros adultos. Não trabalha, não tem família. Por que você veio para cá? Eduardo ficou em silêncio por alguns instantes. Não podia contar a verdade, mas também não queria mentir. Eu precisava de um recomeço, Bia. Queria aprender coisas novas, conhecer pessoas diferentes, e acho que fiz a escolha certa vindo para cá. Beatriz aceitou a resposta sem questionar. Para ela, o que realmente importava era a presença de Eduardo em sua vida. Ele se tornou uma espécie de mentor silencioso, alguém que a ouvia sem julgamentos e que parecia compreender seus sonhos e medos como ninguém. E foi nessa amizade improvável que Eduardo começou a perceber algo importante. Beatriz, com sua energia e determinação, estava mostrando a ele que o verdadeiro valor da vida não estava em luxos ou posses, mas nas conexões que criamos com as pessoas ao nosso redor. Cada conversa com ela era uma aula de simplicidade e gratidão. E Eduardo começou a enxergar o mundo com outros olhos. Beatriz, por sua vez, encontrou em Eduardo um apoio que nunca teve. Ele começou a ajudá-la discretamente, comprando doces sem que ela percebesse, espalhando para os vizinhos que os produtos dela eram os melhores da cidade. A amizade deles não era apenas uma troca de palavras, mas de aprendizado e esperança. E assim, pouco a pouco, Eduardo sentiu que estava não apenas reconstruindo sua vida, mas também começando a se redescobrir através daquela pequena e inspiradora menina. Era uma tarde ensolarada, com um céu tão azul que parecia pintado à mão. Eduardo estava sentado na pracinha da cidade, observando as crianças brincando de esconde-esconde. Beatriz, como sempre, estava no meio da bagunça, rindo e correndo, tentando escapar de ser encontrada. Ele notava como ela parecia esquecer, mesmo que por um momento, as responsabilidades que carregava para a idade dela. Enquanto assistia, Eduardo começou a refletir. Ali, naquela simplicidade, parecia haver uma alegria genuína que ele nunca havia experimentado. Ele pensou em como, no passado, sua vida era uma corrida constante. Reuniões intermináveis, festas luxuosas, viagens para lugares exóticos. Tudo sempre parecia tão grandioso e, ao mesmo tempo, vazio. Mas agora, ao ver Beatriz brincando com as outras crianças, ele começou a perceber algo que antes passava despercebido. O que fazia aquelas pessoas tão felizes não era o dinheiro, nem o que podiam comprar com ele, mas as conexões que compartilhavam, os momentos simples e os gestos de carinho que trocavam. No mesmo dia, Eduardo decidiu visitar a casa de Beatriz, algo que ela já havia o convidado a fazer várias vezes. Vai lá em casa um dia, Henrique. Minha mãe faz um café que é o melhor da cidade. Ela dizia isso com tanto entusiasmo que ele não conseguiu recusar dessa vez. A casa de Beatriz era pequena, com paredes descascadas e móveis simples, mas havia algo especial nela. Era acolhedora, cheia de detalhes que mostravam o amor daquela família. Na mesa da sala, um vaso com flores que Beatriz devia ter colhido no caminho. Na parede, desenhos feitos pelos irmãos mais novos, pendurados com fita adesiva. Dona Marta, a mãe de Beatriz, estava na cozinha, preparando o tal café que a menina tanto elogiava. É humilde, mas é nosso lar, disse Marta, com um sorriso tímido, enquanto servia bebida em xícaras que não combinavam. Eduardo sorriu de volta, sentindo-se estranhamente confortável. Durante a conversa, ele descobriu mais sobre a vida da família. Dona Marta trabalhava incansavelmente como costureira, mas nunca deixava de dedicar tempo aos filhos. Beatriz, apesar de todas as dificuldades, era uma menina cheia de sonhos. E os irmãos mais novos, embora não tivessem muitos brinquedos, pareciam sempre felizes, inventando brincadeiras com o que tinham. Enquanto olhava para aquela cena, Beatriz ajudando a mãe, os irmãos rindo ao redor da mesa, Eduardo sentiu algo dentro de si mudar. Ele, que sempre havia associado riqueza ao que se podia comprar, começou a entender que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas nas coisas que o dinheiro não podia comprar. Ele percebeu que a família de Beatriz tinha algo que ele nunca teve: amor genuíno, união e gratidão pelas pequenas coisas. Cada sorriso, cada palavra trocada entre eles era uma demonstração de que, mesmo com tão pouco, podiam ser ricos de maneiras que ele jamais havia imaginado. No caminho de volta para casa, Eduardo sentiu o coração leve, mas cheio de questionamentos.
Ele passou pela praça novamente, agora quase vazia, e se sentou no mesmo banco de antes. Pensou em sua própria vida, em como ele tinha tudo material que alguém poderia querer, mas nunca experimentou a paz e o calor que sentiu na casa de Beatriz. Ali, olhando o pôr do sol e ouvindo o canto dos pássaros, Eduardo entendeu que talvez a verdadeira riqueza não fosse uma conta bancária cheia, mas momentos simples, como um café compartilhado, risadas sinceras e o amor de quem está ao seu lado. Foi nesse momento que ele percebeu que, mesmo tendo perdido tanto ao fingir sua morte, estava começando a ganhar algo muito mais valioso. E, pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu verdadeiramente vivo. Naquela manhã, o dia parecia começar como qualquer outro. Eduardo estava ajudando Dona Lúcia a carregar sacolas com verduras frescas do mercado até a cozinha. Beatriz, como sempre, passou por lá para dizer bom dia antes de seguir para mais um dia de vendas. Tudo parecia em paz, até que um carro preto e luxuoso apareceu na rua de terra batida, contrastando com a simplicidade do lugar. O veículo chamou a atenção de todos. As crianças pararam de brincar e os vizinhos saíram à janela, curiosos. Eduardo, que carregava um saco de laranjas, congelou no lugar. Ele conhecia aquele carro, reconhecia a placa. Sua respiração ficou pesada e o coração começou a bater mais rápido. Era como se uma parte de sua antiga vida estivesse invadindo seu refúgio. Do carro desceu um homem bem vestido, de terno impecável e sapatos brilhando. Era Cláudio, o braço direito de Eduardo nos negócios, alguém que conhecia todos os segredos de sua antiga vida. Cláudio olhou ao redor, claramente deslocado naquele cenário simples. Seus olhos pararam em Eduardo, e a surpresa no rosto do homem foi evidente. Senhor, Eduardo, disse Cláudio hesitante, como se não acreditasse no que via. O mundo de Eduardo pareceu parar por um instante. Ele havia abandonado aquela identidade e deixado tudo para trás, mas ali estava ela, personificada no homem que conhecia seu passado como ninguém. Eduardo olhou para Dona Lúcia, que sem entender apenas o observava. Beatriz de longe espiava a cena, curiosa. Você deve estar enganado, respondeu Eduardo, tentando disfarçar. Eu sou Henrique. Mas Cláudio não se deixou convencer. Ele deu um passo à frente, seus olhos fixos no rosto de Eduardo. É você, Eduardo. Ninguém mais poderia desaparecer assim de forma tão repentina. Dona Lúcia interrompeu, com o tom protetor que só ela tinha. Quem é o senhor, moço? Por que está incomodando o Henrique? Cláudio olhou para a senhora e sorriu, tentando parecer amigável. Eu sou um velho amigo. Apenas o reencontrei depois de muito tempo. Eduardo sabia que não poderia manter a farsa por muito tempo. Cláudio era esperto e persistente. No entanto, ele também sabia que aquele reencontro colocava tudo o que ele havia construído naquela nova vida em risco. Nos dias seguintes, Cláudio continuou aparecendo, insistindo em conversas, tentando convencer Eduardo a voltar. Ele falava sobre negócios que estavam em crise desde sua morte e sobre como ele fazia falta no círculo de amigos. Você tem um legado, Eduardo, Cláudio dizia. Não pode simplesmente apagar tudo e fingir que nunca existiu. Mas Eduardo estava firme. Ele não queria mais aquela vida. Com o tempo, ele percebeu que os argumentos de Cláudio estavam carregados de interesses, não de genuína preocupação. O retorno do passado trouxe à tona não apenas lembranças, mas também o contraste gritante entre o vazio de sua vida anterior e a plenitude que agora começava a experimentar. Beatriz, que acompanhava tudo de perto, decidiu confrontá-lo uma noite. Henrique, ou Eduardo, ou sei lá como você se chama, por que esse homem fica atrás de você? O que você está escondendo? A pergunta da menina foi como um tapa. Eduardo não queria envolvê-la, mas também sabia que Beatriz era esperta demais para ser enganada. Ele suspirou e, pela primeira vez, abriu seu coração. Contou, de forma resumida, que era um homem que havia fugido de uma vida que não o fazia feliz, fingindo estar morto para começar de novo. Beatriz ouviu tudo com atenção. No final, ela apenas disse, então por que você não manda ele embora? Se você está feliz aqui, não precisa voltar. As palavras de Beatriz eram simples, mas carregavam uma sabedoria que Eduardo não podia ignorar. O passado havia voltado, mas isso não significava que ele tinha que abrir mão de tudo que havia conquistado naquela nova vida. Naquela noite, Eduardo decidiu enfrentar Cláudio de vez. Chamou-o para conversar e deixou claro que não voltaria. Eu não sou mais o Eduardo que você conheceu, disse com firmeza. Minha vida agora é outra, e estou finalmente em paz. Por favor, não tente me arrastar de volta.
Cláudio, relutante, acabou aceitando. Se é isso que você quer, não vou insistir. Mas saiba que o mundo lá fora continua e as pessoas não vão esquecer quem você era. Eduardo sabia disso, mas pela primeira vez isso não o assustava. O passado poderia tentar retornar, mas ele finalmente estava pronto para seguir em frente. Afinal, ele havia encontrado o que realmente importava. Uma vida cheia de propósito, amor e simplicidade. Depois do confronto definitivo com Cláudio, Eduardo passou a refletir sobre tudo o que havia aprendido desde que deixou sua vida anterior para trás. Ele se deu conta de que, embora tivesse encontrado paz e propósito naquela nova jornada, ainda carregava dívidas emocionais e morais com o passado. Ele não poderia simplesmente fingir que nada daquilo existia. Sentado no banco da praça ao entardecer, com o vento balançando as árvores e o som das crianças brincando ao fundo, Eduardo começou a planejar algo que pudesse trazer equilíbrio à sua vida. Ele sabia que não poderia retomar a identidade que abandonou, mas talvez fosse possível usar o que havia aprendido para corrigir erros antigos e ajudar quem realmente precisava. O primeiro passo do plano veio em um momento de inspiração. Durante uma conversa com Beatriz, ela mencionou casualmente que gostaria de estudar mais, mas que a escola do bairro não tinha recursos suficientes para todos os alunos. Eduardo perguntou com curiosidade: que tipo de recursos faltam? Beatriz suspirou, listando problemas. Livros velhos, cadeiras quebradas, professores desmotivados porque o salário atrasava. A escola era um reflexo das dificuldades de muitas pessoas da cidade. Eduardo ficou pensativo. Ele tinha dinheiro guardado em contas que ninguém mais rastreava, fundos que ele havia reservado antes de sua falsa morte. Ele nunca quis tocar naquele dinheiro, mas agora parecia haver um motivo maior. Nos dias seguintes, Eduardo começou a trabalhar silenciosamente. Ele procurou os responsáveis pela escola, apresentou-se como Henrique, um novo morador da cidade, e se ofereceu para ajudar como um investidor anônimo. Usou parte de seus recursos para reformar as instalações, comprar livros novos e garantir que os professores recebessem seus salários em dia. Ele fez tudo sem chamar atenção, deixando que a mudança parecesse algo natural para os moradores. Enquanto isso, ele continuava sua amizade com Beatriz e sua família. Mas sua missão de redenção não parava na escola. Eduardo também começou a observar outras necessidades da comunidade. Ele percebeu que muitos pais não tinham empregos estáveis, que as ruas precisavam de iluminação e que a praça onde tantas crianças brincavam carecia de cuidados. Ele começou a investir em pequenos negócios locais, ajudando pessoas a reerguerem suas vidas. Dona Lúcia, por exemplo, recebeu novos equipamentos para sua vendinha. Henrique, de onde veio tanto dinheiro? Ela perguntou um dia, desconfiada. Eduardo apenas sorriu e disse: digamos que é uma herança que eu decidi compartilhar com quem merece. Mas o plano de redenção não era apenas sobre ajudar os outros. Eduardo sabia que precisava se redimir consigo mesmo. Uma das feridas mais profundas que ele carregava era a falta de contato com as pessoas que haviam ficado em sua vida anterior. Ele começou a escrever cartas anônimas para amigos e colegas, pedindo desculpas por seu desaparecimento abrupto, reconhecendo erros do passado e desejando a todos uma vida melhor. Beatriz, sempre observadora, notou que algo grande estava acontecendo. Uma noite, enquanto estavam sentados à mesa de Dona Lúcia, ela olhou para Eduardo e disse: você está mudando tudo, né? A escola, a praça, até o jeito das pessoas falarem por aqui. Eu não sei quem você era antes, mas acho que agora você está fazendo o que sempre deveria ter feito. Aquelas palavras mexeram com Eduardo. Ele nunca esperava que uma menina tão jovem pudesse entender a profundidade de suas intenções. E foi ali, naquela simplicidade de um jantar em família, que ele percebeu que seu plano de redenção não era apenas um ato de devolver algo ao mundo, mas também uma maneira de se transformar por completo. Conforme os meses passavam, Eduardo viu as mudanças acontecendo. A escola começou a prosperar, as crianças tinham mais oportunidades e os adultos da comunidade encontraram esperança onde antes havia desespero. Ele ainda evitava chamar atenção para si mesmo, mas as pessoas começavam a perceber que Henrique era mais do que um morador comum. No fundo, Eduardo sabia que não poderia apagar os erros do passado, mas estava determinado a construir um futuro que honrasse as lições que havia aprendido. E com cada pequeno gesto, ele se sentia mais próximo de algo que nunca havia experimentado antes. Uma verdadeira sensação de pertencimento e paz interior.
Naquele novo caminho, Eduardo entendeu que a redenção não era apenas sobre consertar o que estava quebrado, mas sobre se tornar alguém que poderia transformar o mundo ao seu redor, começando pelo coração das pessoas. E no processo ele descobriu que estava transformando a si mesmo. Os primeiros raios do sol iluminavam a praça renovada, onde crianças corriam felizes e idosos aproveitavam a sombra das árvores. A cidade estava diferente. Havia algo novo no ar, um sentimento de otimismo que não se via ali havia anos. Eduardo, ou Henrique, como ainda era conhecido por todos, estava sentado em um banco observando tudo com um sorriso discreto. Ele sabia que não tinha feito tudo sozinho, mas sentia que seu esforço havia plantado sementes importantes. A escola, que antes estava em ruínas, agora era um espaço vibrante, cheio de cores e risadas. Beatriz, com sua inseparável mochila surrada, corria para lá todos os dias com os olhos brilhando de entusiasmo. A gente tem uma biblioteca nova, ela contava a todos que quisessem ouvir. E o melhor, agora havia programas para que crianças como ela pudessem sonhar alto, estudar mais e até pensar em faculdades. Mas Eduardo sabia que sua missão não estava completa. Ele não queria apenas ajudar a cidade naquele momento. Ele queria criar algo que durasse, algo que continuasse a prosperar, mesmo quando ele não estivesse mais ali. Foi quando teve a ideia de criar um fundo comunitário, um recurso que pudesse financiar projetos para o bem-estar da comunidade a longo prazo. Ele chamou Beatriz e Dona Lúcia para uma conversa. No pequeno quintal da casa simples onde moravam, Eduardo expôs seu plano. Quero que as pessoas daqui tenham chances reais, não só agora, mas sempre. E vocês vão me ajudar a fazer isso acontecer. Dona Lúcia ficou confusa no início. Mas como, Henrique? A gente mal tem para o básico. É exatamente isso, Dona Lúcia. Já temos mais do que pensamos. Só precisamos organizar. Quero que esse fundo seja administrado por quem conhece as verdadeiras necessidades daqui. Vocês. Com o tempo, Eduardo reuniu líderes locais, professores, comerciantes e até jovens como Beatriz para estruturar o projeto. Ele investiu o restante de sua fortuna, mas fez questão de deixar claro que o dinheiro só seria usado para a educação, saúde e oportunidades de emprego. Esse legado não é meu, é de vocês, dizia ele. A primeira grande ação do fundo foi a criação de um centro comunitário, onde crianças podiam aprender artes, esportes e tecnologia. Para Beatriz, foi um sonho realizado. Ela adorava os cursos de informática e até começou a ensinar outras crianças o que aprendia. Mas o impacto mais profundo foi no coração das pessoas. O projeto não apenas trouxe melhorias tangíveis, mas também despertou um senso de união que há muito estava adormecido. As pessoas começaram a acreditar umas nas outras, a trabalhar juntas para um futuro melhor. Eduardo, que sempre preferia observar à distância, foi surpreendido um dia com um evento especial. Os moradores haviam organizado uma celebração na praça. Era uma forma de agradecê-lo sem que ele precisasse se expor. Eles o chamaram para o palco improvisado e, para sua surpresa, Beatriz foi a primeira a falar. Eu não sei bem como dizer isso, mas o Henrique, ele mudou a vida de todo mundo aqui, inclusive a minha. Antes eu achava que meu mundo ia ser sempre pequeno. Agora eu vejo que posso ser qualquer coisa, que a gente pode fazer a diferença. Obrigado, Henrique. As palavras de Beatriz tocaram fundo em Eduardo. Ele nunca havia buscado reconhecimento, mas perceber que havia ajudado a transformar a visão de futuro daquela menina e de tantas outras pessoas foi a maior recompensa que poderia imaginar. Naquele momento, Eduardo sentiu algo que nunca havia experimentado antes, nem mesmo em seus anos como milionário. Ele era verdadeiramente amado e respeitado, não por sua fortuna, mas pelo que havia feito. Com o passar dos anos, o fundo comunitário continuou a crescer. Eduardo se tornou uma figura discreta, mas sempre presente, enquanto Beatriz e outros jovens assumiam mais responsabilidades, liderando os projetos. A cidade, que antes era apenas mais uma entre tantas esquecidas, passou a ser um exemplo de como a união e a esperança podiam transformar vidas. E Eduardo? Ele não precisava de mais nada. Ele sabia que, mesmo quando partisse, o legado de esperança que ajudou a criar continuaria a florescer. Afinal, não havia maior riqueza do que ver vidas sendo transformadas, sonhos sendo realizados e saber que ele, de alguma forma, havia feito parte disso. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilha com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.